o último título da Alemanha antes da reunificação. Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo, sobre a seleção da Alemanha e sobre a queda do Muro de Berlim. A Copa do Mundo de 1990 foi muito emblemática para o povo alemão, pois foi uma conquista icônica, foi o tricampeonato da Copa do Mundo e aconteceu imediatamente após a queda do Muro de Berlim, que foi um marco no fim da Guerra Fria e principalmente no processo de reunificação da Alemanha. Mas entre as curiosidades que nós vamos apresentar aqui hoje, tem um pequeno detalhe que muitas vezes passa despercebido das pessoas, que é o fato de que a Alemanha que conquistou a Copa do Mundo na Itália ainda não estava unificada. Tratava-se da Alemanha Ocidental. E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas primeiro, vamos contextualizar o mundo naquela virada dos anos 80 para os anos 90. Os 90, nota 100, para você também. A virada dos anos 80 para os anos 90 marcou uma série de mudanças no mundo, seja da parte cultural, tecnológica ou geopolítica. Muito do que se tinha nos anos 80 deixou de existir muito rapidamente e os anos 90 chegaram com uma série de promessas e de futurismo e de evolução que muitas se cumpriram, outras não. A Copa do Mundo da Itália acabou sendo um marco divisório nesse período. E para muitos aqui no Brasil, principalmente, foi uma das piores Copas já disputadas, o que é uma grande injustiça, mas nós vamos explicar isso quando chegar na parte do futebol. Socialmente falando, a Europa, que estava dividida ao meio, assim como o mundo nas suas esferas de influência, pelo que havia acontecido nas décadas anteriores da Guerra Fria, vivia um processo de reunificação e diversas fronteiras começaram a ser abertas. Vale lembrar que o principal marco disso foi o Muro de Berlim. É sobre ele que nós vamos falar agora. Na madrugada fria de Berlim, setor comunista, um guindaste arranca o primeiro pedaço do muro depois de 28 anos. Um momento tão importante que até o operador do guindaste entendeu o valor de distribuir pedaços do muro como souvenir. Primeiro, vale deixar claro que a divisão da Alemanha não foi uma divisão plenamente geográfica. Ela foi uma divisão em esferas de influência entre os países que venceram a guerra. Assim, o bloco capitalista partiu um pedaço da Alemanha para servir a sua esfera de influência, e a União Soviética, que foi o outro lado vencedor, ficou com o lado oriental. Vale dizer que Berlim ficava inteiramente no lado oriental, mas foi dividida ao meio exatamente por ser a capital do país e por fazer uma representação simbólica daquela divisão. O muro em si foi construído em 1961, mas essa divisão e essa série de discussões por quem tomava conta de qual lugar, já começou imediatamente após a guerra, lá nos anos 40 ainda. Cabe dizer que a União Soviética chegou a fechar as vias terrestres de Berlim e o risco de um confronto entre o lado capitalista e o lado soviético chegou a estar muito próximo. E uma das razões de que o mundo ocidental, como assim se diz, não fez nenhum tipo de objeção à construção do muro foi exatamente porque eles achavam que isso ia diminuir as possibilidades de uma invasão soviética. O muro nada mais fazia do que dividir as duas Alemanhas de forma visual. Assim, ele tinha os checkpoints, que eram os pontos onde você poderia fazer a passagem, mas ele era extremamente fortificado e principalmente militarizado. Em algumas semanas, uma fronteira mais elaborada é construída em Berlim, tornando a fuga quase impossível. Torres de observação, um muro de 1,80 m com arame farpado no topo, obstáculos de concreto para bloquear veículos.
uma cerca mais atrás e entre eles uma faixa. Uma área livre para que atirassem. Cabe pontuar aqui que esse tráfego de pessoas só foi realmente regulamentado em 1972, mais de 10 anos depois da construção. E isso por base de acordos e tratados que foram feitos que especificavam a forma como era permitida e o que não poderia ser feito nos checkpoints. Vale dizer que muita gente morreu tentando atravessar o muro e que, principalmente, o muro foi construído por um regime autoritário. Ele, não à toa, ficou conhecido como o Muro da Vergonha, pois em momento nenhum ele teve interesses que fossem comuns às pessoas que moravam naquele lugar. Por muitos anos também, Berlim, por ser uma área extremamente militarizada e ter essa questão do checkpoint, de ser um marco visual da divisão do mundo socialista com o mundo capitalista, aliás, por muitos anos ficou sendo o único lugar onde essas duas esferas se encontravam visualmente e de forma explícita, acabou que a cidade ficou sendo o principal ponto de espionagem do mundo. Uma história que é um pouco bem retratada no filme do Tom Hanks, O Ponte dos Espiões. We need this to be an exchange. Mas como a história principal aqui é a queda do muro, então nós vamos dar um grande salto e nós vamos parar no ano de 1989, que foi quando o muro foi derrubado numa das cenas mais icônicas da virada dos anos 80 para os anos 90 e até hoje fica na história como um dos momentos mais importantes da história contemporânea. O topo do muro é ocupado e furado a picareta. Os primeiros começam a chegar do outro lado, para encontros emocionais de famílias e amigos separados durante tanto tempo. Abrem-se portas, grades, cancelas. A RDA, que é a República Democrática Alemã, que é o que seria a Alemanha Oriental, acabou entrando numa crise terrível no começo do ano de 89, para ser mais exato. E isso era meio que mascarado, pois, afinal de contas, o regime autoritário que tomava conta do país não permitia que as pessoas do seu lado soubessem da prosperidade econômica do outro lado, que também era uma propaganda do capitalismo, que era o regime oposto ao que ele defendia. Assim sendo, muitas pessoas não tinham acesso a coisas básicas, como, por exemplo, café ou algum tipo de produto industrializado. Assim sendo, a discrepância entre o que se encontrava na Alemanha de um lado e na Alemanha do outro acabou fomentando o interesse de diversas pessoas a fazer essa travessia. Cabe dizer que não foi apenas um belo dia que o pessoal chegou e resolveu liberar a passagem. Uma série de coisas começaram a acontecer em sequência que levaram até a derrubada do muro. E é isso que nós vamos falar aqui agora de uma forma mais rápida. O primeiro ponto é que outros países do lado comunista começaram a abrir suas fronteiras para o lado capitalista. O principal deles foi a Hungria. A Hungria abriu suas fronteiras com a Áustria e começou o tráfego enorme de pessoas entre um e outro país. Como os países do bloco socialista tinham um tráfego aberto entre si, com as suas regulamentações, mas de forma autorizada, uma grande quantidade de pessoas da Alemanha Oriental começou a atravessar para a Hungria, para ter, assim, uma forma de chegar ao lado ocidental via Áustria. Um ponto importante desse movimento foi o dia 19 de agosto daquele ano, quando aconteceu o Piquenique das Nações. Nada mais foi do que uma série de pessoas que se encontraram para fazer um piquenique na divisa dos países. Aí eles tiveram acesso a panfletos e a marcos alemães do lado ocidental. Só naquele dia, estima-se que 900 pessoas do lado oriental da Alemanha não voltaram e da Hungria mesmo foram para a Áustria. Outro momento curioso desse processo foi a enxurrada, a verdadeira invasão de carros da Alemanha Oriental, os Trabantes. Acho que a pronúncia é essa mesmo, né? Deve ser.
que eram produzidos na Alemanha Oriental e que representavam nada mais do que diversas famílias daquele país que estavam indo para a Hungria para poder atravessar para a Áustria e depois voltar para a Alemanha com produtos. E foi realmente impressionante a quantidade de carros da Alemanha Oriental que se viu atravessando a Hungria naquele período de agosto. Outro momento importante foram as manifestações de segunda-feira que aconteciam na Alemanha Oriental, onde as pessoas reclamavam o direito de ir e vir e principalmente melhorias nas suas condições de vida, dada a grande crise econômica. Evidentemente, o nome em alemão é mais complicado que isso, e nós vamos tentar reproduzi-lo aqui. Montagsdemonstrationen. Montagsdemonstrationen. Manifestações de segunda-feira. Bom, chegamos agora no ponto principal, dia 9 de novembro de 1989, quando Günther Schabowski, que era o alto chanceler do Partido Comunista na Alemanha Oriental, anunciou em TV, na TV estatal, né, que os checkpoints do muro seriam abertos e que as pessoas poderiam atravessar para o outro lado. Vale dizer também que Schabowski revogou qualquer ordem de que a polícia impedisse que as pessoas fizessem essa travessia. Havia uma grande preocupação depois do anúncio de que acontecesse um derramamento de sangue, porque os policiais que estariam no muro, em teoria, né, no modelo vigente, poderiam atirar em qualquer um que tentasse fazer a ultrapassagem. No final das contas, tudo aconteceu da forma mais tranquila possível, exceto para o muro, que tomou umas marretadas, umas bordoadas lá a noite inteira, até que boa parte dele amanheceu o dia seguinte já no chão. Uma curiosidade desse momento é que até hoje não se sabe exatamente o motivo, mas a mudança brusca aconteceu meio que por acaso, porque quando fez o anúncio, o chanceler em momento nenhum falou o dia exato em que começaria a acontecer o processo. Só que todo mundo que escutou correu para o muro instantes depois de ouvir, tanto de um lado quanto do outro. Alguns dizem que foi só do lado oriental, mas é mentira, viu? Tinha gente dos dois lados, foi um momento ímpar. Até porque muita gente tinha família do outro lado, que quando foi feita a construção, que a gente falou no início, aconteceu de uma forma muito autoritária e ninguém levou em consideração as divisões sociais que haviam por lá. Tinha gente que trabalhava de um lado, morava do outro, e por isso o anúncio do fim do muro fez com que todo mundo corresse para lá e acabou sendo uma grande festa da união dos dois povos, que na verdade era um só. No meio dessa confusão inteira, tinha uma Copa do Mundo para ser realizada. Assim sendo, a Alemanha Ocidental, que fique claro, quem disputou a Copa de 90 foi a Alemanha Ocidental. Apesar do muro ter caído no final de 89, em 90 ainda não havia uma unificação plena da Alemanha. Isso foi um processo gradual que aconteceu ao longo daquele ano. Foi rápido? Sim, porque uma série de fatores corroboraram para que isso acontecesse. Dentre eles também a derrocada da União Soviética, mas isso também é um assunto para ser tratado num outro vídeo. Mas vale deixar claro aqui que muita gente acha que a Alemanha ganhou a Copa de 90 já unificada, mas haviam apenas jogadores do lado ocidental naquela seleção. A primeira seleção que venceria mesmo com gente dos dois lados foi a de 2014, mas isso também é um outro assunto. A equipe da Alemanha que chegou para disputar a Copa de 90 era favoritíssima ao título. A atual vice-campeã tinha como principais adversários naquela contenda a atual campeã, a Argentina, que havia lhe vencido no Azteca 4 anos antes, a seleção brasileira, que vinha meio que aos trancos e barrancos com a desconfiança enorme da população brasileira
e principalmente uma série de problemas internos. A seleção da Holanda, que era talvez a maior favorita ao lado da Argentina, que trazia o seu trio infernal Rijkaard, Gullit e Van Basten, além também do Koeman e de uma série de outros jogadores bons que tinham levado o time a conquistar o título da Euro de 88, abre aspas, muitas aspas aqui, o único título conquistado pela seleção holandesa até hoje, e que venceu essa Alemanha também nas semifinais da competição, que foi disputada em Munique, veja bem. A outra favorita nessa história toda era a Itália, naturalmente dona da casa, comandada por Paolo Rossi, e que teria o Totò Schillaci, artilheiro daquela Copa, e para muitos o maior leão de Copas de todos os tempos, até porque só jogou aquela vez. Né? Acabou a Copa, nunca mais se ouviu falar dele. Os maiores destaques daquele time da Alemanha eram, sem dúvida, Lothar Matthäus e Jürgen Klinsmann, sem falar também no banco, que contava com Kaiser Franz Beckenbauer no comando da seleção. Vários remanescentes do time de 86 e uma base muito forte para disputar a Copa do Mundo, e, dessa maneira, não foi muito problema passar pelas eliminatórias. Cabe aqui dizer que já nas eliminatórias houve um confronto entre Alemanha e Holanda, o que já consolidou esse como um dos maiores clássicos da Europa. Em Copas do Mundo, os holandeses já haviam batido os alemães em 78, aliás, batido não, né? Empatado, mas acabou eliminando a Alemanha, e a Alemanha havia vencido a Holanda de Cruyff na final da Copa de 74. Com esse revés holandês em território alemão pela Euro e mais esses dois empates pelas eliminatórias, tudo apontava para um confronto sério entre as duas seleções na Copa, caso ele acontecesse, e aconteceu, como falaremos daqui a pouco. A base daquela equipe alemã era composta por Bodo Illgner no gol, Kohler, Augenthaler e Buchwald, formando o trio de defensores. As alas contavam com Brehm e Berthold, que faziam a ligação ao ataque, o meio de campo com Mateusz Littbarski e Hasler, e o ponto alto do time, o ataque composto por Rudi Völler e Jürgen Klinsmann. O grupo da Alemanha na Copa da Itália era bem complicado. Tinha a Colômbia de Valderrama, Rincon e companhia, e a Iugoslávia, que pela última vez contaria com jogadores croatas em sua seleção na disputa de uma Copa do Mundo. O saco de pancadas do grupo era os Emirados Árabes Unidos. Foram 2 goleadas, logo de cara, 5-1 nos Emirados Árabes e 4-1 na Iugoslávia. Assim, quando chegou o confronto com a Colômbia, um empate em 1-1 foi de bom tamanho para as duas equipes que avançaram. O curioso é que, ao avançar, a Alemanha acabou entrando num confronto bem precoce contra sua arquirrival Holanda. O grande encontro entre as duas seleções aconteceu em Milão e foi vitória alemã por 2-1. Cabe dizer que o jogo ficou marcado pela treta entre o Rudi Völler e o Gullit, que deu uma cusparada no atacante alemão numa das cenas mais grotescas de sua carreira. Os dois acabaram indo embora mais cedo. Com a classificação, os alemães avançaram para enfrentar a Tchecoslováquia na próxima fase. Cabe dizer que as duas seleções encantaram o mundo naquela Copa, porque, aliás, não tinha muita coisa para encantar o mundo, né? Que foi uma Copa de baixíssimo nível de gols, apesar de bons jogos de algumas seleções, ataque mesmo era só a Alemanha e a Tchecoslováquia que garantiam. Lá vai ele, olho no lance! Depois da vitória sofrida por 1-0, gol de pênalti de Matthäus, o técnico Kaiser Franz Beckenbauer proibiu as massas italianas na concentração alemã, o que acabou sendo chamado pela imprensa do país de crise do espaguete. Nas semifinais, o confronto contra a Inglaterra, que tinha no seu ataque Paul Gascoigne, o bad boy do momento no futebol britânico, e o artilheiro da última Copa, Gary Lineker. Para os alemães, mais uma revanche, assim como havia sido contra a Holanda. Afinal de contas, na Copa de 66 eles foram garfados, assaltados descaradamente na final contra essa equipe da Inglaterra em Wembley.
Para quem não conhece, foram 2 gols na prorrogação completamente irregulares. Mas tudo bem, isso é outra história. Vai Chris Waddle para a cobrança. O desespero do Pans chora. É terrível isso. Partiu o Waddle, bateu. Pra fora! Nos pênaltis, os alemães levaram a melhor, passaram pela Inglaterra e chegaram à sua 2ª final de Copa do Mundo consecutiva, curiosamente, outra vez contra a Argentina. Vale dizer aqui que esse é o único caso até hoje de uma final de Copa do Mundo ter sido repetida em 2 anos consecutivos. E ainda os alemães e os argentinos se enfrentariam também numa 3ª decisão de Copa do Mundo, no Brasil, em 2014. Aliás, a gente podia até botar o gol da vitória alemã aqui. E agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Bom, na verdade não era essa a vitória alemã que era para colocar, né? Mas tudo bem. Na decisão em Roma, a Alemanha levou a melhor e se vingou da Argentina de Maradona, que havia lhe tirado o título em 86. O jogo foi bem esquisito, não foi das melhores finais de Copa, aliás, final de Copa ser jogo bom é algo bem raro também. Ficou 1-0 com um gol de pênalti, um pênalti mandrake daqueles assim, mais suspeito, Maradona e todos os outros argentinos reclamam disso até hoje. Um fato curioso da decisão daquela Copa foi que diversos materiais esportivos da seleção alemã começaram a sumir no hotel onde ela estava concentrada. Depois veio à tona que alguns dos seguranças pegavam isso como souvenirs. O Beckenbauer, sabendo do impacto que isso poderia ter no jogo caso a notícia vazasse, preferiu abafar o caso, temendo que o Estádio Olímpico de Roma fechasse com a seleção da Argentina na decisão. Assim como aconteceu em Nápoles, na semifinal, quando o Maradona conseguiu dividir o estádio, e olha que o jogo era contra a seleção italiana. Mas, enfim, a Alemanha ficou com a taça e comemorou seu tricampeonato mundial em Roma. Aquele título, além de coroar uma geração de ouro da seleção alemã, acabou sendo um marco social para o país. Assim como, antes da competição, a queda do Muro de Berlim acabou sendo um combustível extra para aquele time, a sua conquista em terras italianas acabou sendo usado como um exemplo para a nova Alemanha que começava. Uma Alemanha que se propunha a ser igual, sem preconceitos e unida. Naturalmente, nós sabemos que a história não foi bem assim. Até hoje existe uma série de divisões sociais causadas principalmente por preconceito contra o pessoal que chegou do lado oriental. Sem falar também nas questões com imigrantes e o neonazismo que volta e meia dá suas caras na Alemanha. Evidentemente, existem muito mais questões envolvendo tanto a queda do Muro de Berlim quanto aquele título da Alemanha. Isso aqui é só uma generalização que nós fizemos para contar um pouco dessa história. A gente vai deixar alguns links aqui de pesquisa para quem quiser aprofundar um pouco mais na história do Muro e também naquele time alemão que conquistou a Copa de 90. Essa seleção da Alemanha marcou época, tanto que até hoje ela tem uma série de fãs mundo afora, entre eles o Thiago, que não aparece para gravar, mas vai aparecer aqui como um modelo fotográfico com a sua camisa da Alemanha de 90. No mais, queremos agradecer a audiência, pedir para que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as atualizações e confira nossos conteúdos, além de sugerir o que você gostaria de ver aqui no canal. Deixe nos comentários, fale o que você acha dessa seleção da Alemanha, ela realmente é uma das melhores de todos os tempos? E o que você achava do Muro de Berlim? Comente, interaja com a gente e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!